1 Reis, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, disse este a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, porque está vizinha ao lado da minha casa. Eu te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara: não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Veio ter com ele Jezabel, sua mulher, lhe perguntou: por que está o teu espírito tão desgostoso e não comes pão? Respondeu-lhe ele: porque disse a Nabote, o jezreelita: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Amém. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, eles eram todos escravos. Eles eram escravos. Deus levou o povo para o Monte Sinai, ali o povo ficou um ano mais ou menos acampado, para se organizar como nação, porque eles eram escravos. Dali o Senhor os levou para eles atravessarem o Jordão, tomar posse da terra de Canaã. Quando eles tomaram posse da terra de Canaã, cada tribo, eram 12 tribos, cada tribo, ela recebeu uma porção de terra como herança. Os levitas não tinham terras, não tinham uma porção. Eles habitavam no meio do povo e eles tinham cidades. Então os levitas, eles não moravam todos eles ali onde seria o templo, futuramente Jerusalém. Não, eles habitavam de maneira, eles estavam espalhados também no meio da nação, ou seja, eles ensinavam a lei também, né, que também era uma missão dos pais. E ali Deus então, ele fez por sorteio, algumas tribos que eram ali no Jordão, né, antes do Jordão, Ruben, Gade, metade de Manassés, eles quiseram aquela terra. Moisés deu. Mas as tribos, elas, na época foi feito um sorteio. Então o lugar que a tribo recebia, ela sabia que aquele lugar foi Deus que deu para ela. Foi Deus que preparou aquele lugar. Se o lugar fosse bom, se o lugar fosse ruim, independentemente de como fosse o lugar, a tribo tinha que entender que foi Deus que deu aquela porção de terra para eles. Aí, como que seria a sucessão, a herança? Quando a tribo, a terra era dividida pelos homens, pelo sexo masculino. Quando um homem morria, a terra ia passando para os seus filhos, para os filhos homens, de maneira que a terra não saía daquela família. Então cada família tinha um pedaço de terra. Então olha o propósito de Deus: todos eles eram escravos e todos eles viraram fazendeiros. Todos eram fazendeiros, todos. E cada um tinha o seu pedaço de terra. Agora, podia ser que uma tribo não tivesse homem, só tivesse filha, né? Só mulher. Aí, nesse caso, para que essa porção de terra não fosse para outra tribo, essas mulheres tinham que casar somente com homens daquela tribo, entenderam? Para que a herança não passasse para outra tribo. Era assim. Mas era difícil. Eles tinham muitos filhos, né? Sempre tinham homens, apesar que teve um caso relatado na Bíblia que não tinha filho homem.
Agora, Deus ele sabia que as pessoas passam por dificuldades, e elas poderiam vender as suas terras, arrendar as suas terras. Aí então tinha o ano sabático a cada 7 anos, mas o mais forte, era o ano do jubileu, a cada 50 anos. Quando desse 50 anos, todas as terras voltavam para os seus proprietários originais. Por exemplo, era o ano chamado do jubileu, a cada 50 anos. Por exemplo, a pessoa estava com dificuldade financeira, e ela então arrendava a terra, ou vendia a terra dela. Ele vendia a terra que Deus tinha dado. Só que faltava 20 anos para o jubileu. Então o comprador, ele calculava o preço da compra daquela terra, levando em consideração que daqui 20 anos essa terra não seria mais dele. Voltaria para o proprietário original. Se faltasse 5 anos para o jubileu, o valor daquela terra, teria pouco valor, porque daqui 5 anos voltaria. Agora, se faltasse 40 anos para o jubileu, aí a terra pegaria mais valor. Mas a finalidade de tudo isso é que essa terra, ela deveria voltar para a família, para aquela família que foi dada, que Deus deu para aquela família aquele pedaço de terra. Isso é bem interessante, porque na nossa família, por parte do meu pai, nós falamos muito de uma fazenda que a nossa família tinha, ali em Aparecida do Taboado, por parte do pai, a chamada Fazenda Mateira, Então todos nós, quando nós nos reunimos, nós contamos histórias da Mateira, Fazenda Mateira. Faz aproximadamente uns 40 anos que essa fazenda foi vendida. Se fosse em Israel, daqui 10 anos, essa fazenda voltaria para a nossa família. Aí, essas histórias que nós contamos, nós poderíamos voltar lá, e lá ainda teria árvores daquela época. Árvores que nossos avós, bisavós plantaram. E nós poderíamos ir naquele lugar e teria aquele córrego que nós bebemos água, ainda ia ter aquele poço que o meu avô cavou, aquelas árvores. E lá em Israel tinha a tamareira, que aos 100 anos de idade o fruto é saboroso. Essa tamareira foi meu tataravô que plantou, foi Davi, o grande rei lá que plantou, eu sou descendente dele. Isso era muito interessante. Então, essa passagem aqui, em Israel, neste momento o reino estava dividido. O reino sul ainda permanecia, de certa maneira, fiel a Deus, mas o reino norte tinha se desviado. E nessa época, quem reinava o reino norte era Acabe. A mulher dele era Jezabel. Você pode ver que Jezabel, o nome dela está ligado ao Deus que ela servia. Então eles adoravam a Baal. O nome dela estava ligado à idolatria, ao paganismo. Então lá em Israel, nessa época, essa nação estava pregando que Baal era Deus. Que Baal significa senhor, possuidor. Ou seja, Baal é o senhor sobre as nossas vidas, sobre essa terra. É isso que eles ensinavam. E Jezabel, ela alimentava, ela pagava sacerdotes, o culto a Baal e tudo mais. Tudo mais. Ao lado do palácio de Acabe e Jezabel, morava este homem, Nabote. Nabote morava ali ao lado. E aí Acabe, o reino norte, era um reino muito rico, era um reino próspero. Eles tinham muito dinheiro. E como a vinha de Nabote estava ao lado do palácio de Acabe, Acabe foi até ele e falou para Nabote: olha, me vende a sua vinha, ou eu te dou outra vinha melhor, ou te dou pago em dinheiro, o que você quiser fazer, mas eu quero fazer uma horta aqui, porque a vinha dele era ao lado do palácio. Aí Nabote respondeu desta maneira: guarda-me,
de vender a herança que o Senhor me deu. Que o Senhor me deu. Agora, olha só. Agora eu quero chamar aqui a nossa atenção para este ponto. Era proibido vender a terra? Não, não era proibido. Era proibido arrendar a terra? Não, não era. Não era. Ele podia muito bem vender aquela terra por um valor muito, muito alto. No jubileu voltava para a família dele a terra. Ele podia sim negociar aquela terra. Mas por que ele não fez isso? Porque Nabote entendeu o sentido mais profundo da lei. Nabote entendeu, a finalidade, a essência da lei, o cerne da lei. Ele entendeu a finalidade mais profunda daquele mandamento que Deus deu a ele. Ele entendeu aquilo. Ele entendeu o seguinte: eu posso vender a minha terra, eu posso trocar, eu posso arrendar, mas se no jubileu, 50 anos, essa terra volta para mim, então qual que é o propósito mais profundo disso daqui? É de que Deus quer que eu seja dono para sempre, eu e a minha família. Então ele entendeu a finalidade, ou seja, eu posso vender, mas se eu vendo ou eu perco, depois essa terra no jubileu ela volta para mim, que é o ano da libertação nacional, então o propósito maior, mais profundo de Deus para mim é que essa terra seja minha. Então se ele tem essa finalidade, então eu não vou vender. Ou seja, eu posso vender, eu posso trocar, eu posso negociar, eu posso sair rico dessa negociação, mas eu entendi que o propósito maior e mais profundo de Deus para mim é de que eu não venda, mesmo eu podendo fazer. Aqui entre irmãos, eu vejo que a essência de uma pessoa que teme a Deus, a essência. Jesus falou em João capítulo 4 para a samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é no estilo, não é no lugar, não é no ambiente, não é a religião, mas é a verdadeira adoração. Ela vem da essência, ela é algo espiritual e é algo verdadeiro. O Senhor está chamando ao nosso entendimento nesta manhã que a nossa tomada de decisão, as nossas decisões, elas têm que ser tomadas, as nossas decisões, levando em consideração o sentido mais profundo do que Deus tem para nós daquilo ali, a essência daquilo ali. Eu tenho que entender por que eu posso fazer isso, mas eu não quero fazer. Ou seja, o porquê que isso daqui me é lícito, mas eu não quero fazer isso daqui. Eu tenho que entender isso daí. Porque se eu entender isso daí, eu vou de encontro à essência daquilo que Deus tem e quer para a minha vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém? Vamos para exemplos práticos, vamos? Dia de ceia, a gente pode falar a verdade? Olha só, se você descobrisse que você poderia beber, mas sem se embriagar, se você descobrisse isso, você beberia? E se ninguém mais, nunca mais na vida, ninguém falar sobre o dízimo e oferta para você, você continua sendo dizimista e ofertante? E se você descobrisse, por exemplo, estou conjecturando, colocando situações, se você descobrisse que você não precisa ser dizimista, você não é obrigado, o dinheiro é seu, você faz se quiser, ou você vai ser mais abençoado ainda, que você continuaria sendo
Se você descobrisse que você poderia largar e separar e depois casar de novo quantas vezes você quisesse, sem comprometer nada, você faria, você continuaria casado? E se você descobrisse, né, é claro que isso não existe, estou conjecturando aqui, que você pudesse fazer qualquer coisa nessa vida e você não perderia a sua salvação, você continuaria sendo fiel a Deus? Qual que é a essência da vida cristã? Qual que é a finalidade mais profunda de nós sermos crentes, de nós sermos cristãos? Quando Jesus veio, Jesus pegava a lei e tentava mostrar a finalidade da lei para o povo. E Jesus falou para o povo quando ele veio, que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E o homem se tornou escravo do sábado, sendo que o sábado foi criado para benefício dele, para que, até a população lá não escravizasse, que ele tivesse um dia de descanso, um dia que ele pudesse buscar, estar mais tranquilo para buscar a Deus. E o sábado se tornou o Senhor da vida deles. Eles não estavam entendendo a finalidade, e Jesus falou para eles que amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos se resume toda a lei e os profetas, a finalidade da lei. E eles não entendiam essa finalidade. E quando eu não entendo a finalidade, eu começo a ser apenas um religioso. Quando eu não entendo a finalidade das coisas, da palavra, o sentido espiritual das coisas, eu começo a ser um religioso, eu começo a fazer parte de uma denominação, mas às vezes, se eu não consigo entender a finalidade, eu não vou adorar mais Deus em espírito e verdade. Coloca aí 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Vou parar aqui. Apostatar é abandonar, é abandono, tá? Alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Volte o versículo 3. Agora, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Nos últimos dias, não, deixa o 3. Pode deixar no 3. Os últimos dias, a Bíblia fala que alguns abandonariam a fé, porque eles dariam ouvidos a espíritos enganadores. E esses espíritos enganadores, eles fazem isso. Eles proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos. Eles exigem. Coca-Cola é tão bom, né? E depois do culto, aquele pastelzinho, aquela gordura com aquela coca. Depois do culto da noite, porque depois do culto da manhã, aquele churrasquinho com aquela gordurinha, com aquela coca gelada, suada, chega a escorrer ali. E aquela carne de porco, né? A gente aqui no Mato Grosso, carne de porco, frita, sabe, naquela gordura, chega a ficar durinha.
Hã? Isso não entra na tua casa, isso é proibido. Isso é proibido. Nós somos proibidos de comer isso. Falaram para você, proíba isso de entrar dentro da tua casa. Você não pode comer uma carninha de porco, então? É tão bom. Aí que está. Você é proibido ou você não quer? Você não come porque você foi proibido? Ou porque você não quer para a sua saúde isso? Coloca aí 1 Coríntios 6,12. Te proibiram ou você não quer, porque isso é melhor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O ensino de que eu não posso comer certos tipos de alimento, esse ensino eu não aceito. Mas eu tenho domínio próprio. Eu sei que isso não é bom para a minha saúde. Eu sei que isso não faz bem para a minha dieta. Eu sei que isso não faz bem para mim. Então, eu não quero isso, porque isso não faz bem para mim. Eu tenho domínio de não querer comer isso. Mas eu não como porque me proibiram isso. Eu não como porque eu acho que isso é proibido, melhor dizendo. Eu acho que isso é proibido, eu não vou comer. Não. Eu não como porque eu não quero, porque eu acho que isso não faz bem para a minha saúde. Ou seja, eu estou dentro da palavra, tudo é me é lícito, mas tudo não me convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por isso, eu não vou comer esses alimentos, porque eu não quero comer e pronto. Mas, se eu não como, porque eu me sinto proibido disso, isso é ensino de espíritos enganadores. Olha a diferença como que é disso daqui. Olha a diferença. Qual que é a finalidade? Coloque em 1 Coríntios 10, 31. Qual que é a finalidade então? Eu estou deixando de comer isso daqui, porque isso tem uma finalidade que é para a minha saúde. Que era para a minha saúde. É por isso que eu estou comendo essas comidas de passarinho, esse monte de alpiche, esses monte de coisas, porque isso é bom para mim. Isso é bom. Eu não como não, estou comentando. Porque isso eu sinto que isso é bem. Olha só. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você pode aplaudir Jesus. Qual é a finalidade? Qual é a finalidade de tudo isso? É bom a gente fazer aquele encontro de varão, só os varões ali, a gente coloca aquela comida, porque o irmão come à vontade, porque a mulher dele, a esposa dele, não deixa ele comer algumas coisas, e quando ele vai comer, a esposa fica ali cutucando, mas quando é encontro de varão, eu falo, irmão, deita e rola, ninguém vai falar para sua esposa, se ela não vai ficar sabendo, fica tranquilo, está tudo entre nós aqui, estamos juntos, vai, chega fundo, irmão, ó, depois a diabetes dele vai lá para cima, e a gente faz essas coisas ruins para esses irmãos. Mas não é que eu sou proibido, eu posso fazer todas as coisas, mas eu não quero, porque isso não me edifica. Se eu beber uma bebida alcoólica, isso não vai me edificar, isso não me edifica, eu não preciso, porque eu tenho que ter domínio sobre tudo, e o álcool, ele tira o domínio da pessoa, ele tira o controle da pessoa, ele domina a pessoa. Então algumas coisas eu não faço, é porque o Senhor me deu domínio sobre todas as coisas, me deu domínio sobre todas as coisas. Então eu sirvo a Deus, não é porque eu tenho medo de ir para o inferno, não. Eu sirvo a Jesus, nós servimos, não é por medo, não é por obrigação, mas é por amor, é por amor. Isso não existe o que eu vou falar. Mas
Vamos supor, isso não existe, é uma suposição louca aqui. Vamos supor que esta Bíblia não fosse a palavra de Deus. Mesmo assim eu continuaria lendo essa palavra, porque foi ela que me transformou, foi ela que me libertou. Irmãos, vamos supor que Jesus, Deus não existisse, não fosse real, não fosse verdadeiro. Irmãos, eu nunca o abandonaria, porque Ele me faz tão bem. Eu converso com Ele, Ele faz a obra em mim. Ainda que tudo isso é loucura. Claro que a palavra é de Deus, Deus existe, é claro. Ainda que Ele não existisse, ainda que essa palavra não fosse verdadeira, eu nunca abandonaria este caminho. Eu nunca poderia abandonar este caminho, porque foi este caminho que fez uma revolução em nossas vidas. Ele nos tornar, irmãos, este caminho nos tornou pessoas, não pessoas melhores, mas novas criaturas, que nós somos novas criaturas. Nabote, ele entendeu a finalidade, ele entendeu por quê que não era. Mas agora pensa comigo, e se lá naquela casa, lá naquela família onde ele vivia, ele descobrisse o homem, a mulher descobrisse o adultério ali? Não quero mais essa terra, porque aqui não. Deus ia dar condições de superação sobre todas as coisas. O nosso Deus nunca fará alguma coisa para gerar confusão. Deus tinha um plano. Então nós temos que entender isso daí. Por que eu venho? Por que eu cultuo a Deus? Por que eu venho aos cultos? Por que eu venho? Por que eu venho cultuar? Por que eu cultuo? Por que eu venho adorar a Deus na igreja? Por que eu estou junto com os meus irmãos? Você não precisa dos seus irmãos? Eu preciso, eu necessito, nós precisamos de comunhão. Mas por quê? Por que nós temos necessidade de estar juntos? Por que nós temos necessidade de adorar a Deus? Existe uma finalidade. Você acha que Deus precisa de ser adorado? Deus vai melhorar se nós o adorarmos? Não. Ele vai piorar se nós não adorarmos? Não. Deus necessita de adoração? Não, Ele não precisa ser adorado. Deus é perfeito, Ele não vai ficar triste. Não. Deus não precisa da nossa adoração. Somos nós que precisamos de adorá-lo. Porque aquele índio, aquele homem daquela tribo que não conhece a Deus, ele adora um Deus. Ele adora um pau, a natureza, uma madeira, um Deus pagão. Ele adora. Porque o ser humano foi criado com a necessidade de adoração. Se eu não adorar a Deus, eu vou adorar outras coisas. A finalidade da adoração não é porque Deus precisa dela, é porque eu preciso de adorar. Eu preciso chegar diante de um Deus vivo e me curvar, me adorar, me prostrar, prestar culto a Ele. Eu preciso disso. O apóstolo Paulo escreveu: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza, nem por necessidade. Então quando uma pessoa sobe aqui e fala: olha, nós precisamos ofertar e contribuir, porque nós precisamos pagar a energia, pagar o aluguel. Não, você não precisa por causa disso. Você não precisa. Não é por necessidade. Não é com tristeza, é com alegria. É voluntário. Não é você, a igreja e Deus. Não, a nossa oferta somos nós e Deus. A igreja não está no meio disso não. Sou eu e Deus, meu irmão. Bandai xerebedeguequeste. Ori xerebedecouvlaste. Não é porque o pastor vai ficar sabendo. Não é porque o irmão vai ficar sabendo. Não, é entre eu e Deus. Como eu posso negar aquele que morreu por mim na cruz do Calvário? Como eu posso negligenciar a minha vida cristã, sendo que aquele se ofereceu de maneira, irmãos, tão perfeita,
se entregou totalmente na cruz do Calvário. Ele não merece uma adoração de qualquer jeito. Ele não merece ouvir ao culto por obrigação. Ele não merece o meu dízimo e a minha oferta por obrigação. Ele não merece. Ele não merece a minha obediência a Ele por medo de ir para o inferno. Ele não merece. Ele fez tudo por mim por amor, e eu tenho que fazer por Ele por amor. A finalidade da lei era o amor, e o povo não entendeu. E é esta a finalidade que eu tenho que fazer, irmãos, por amor, não por obrigação. Aleluia, aleluia. Você sabe o que Nabote falou, irmãos? Eu vou ler esse versículo para você. Você sabe o que Nabote falou? No versículo 3, porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu te dei herança de meus pais. Guarda-me o Senhor. Isso Acabe não aguentou. Nabote tinha Deus como Senhor. Senhor. Por quê? Porque eu sou pai, mas eu também sou, meus filhos me tratam como Senhor. Deus é Deus, Deus é Pai, Deus é Deus Criador, Deus é um Deus que é Pai, Deus é um Deus que é amigo, Ele é Deus, mas Ele é Senhor. Os demônios, eles pronunciam o nome de Jesus. Lembra do endemoniado de Gadareno? Eu sei quem tu és, Jesus, Jesus, por que você veio aqui? Ele falou o nome, a palavra Jesus, ele falou. Lembra aquelas pessoas que expulsavam o demônio? Lá, expulsa o demônio pelo nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio falou: eu conheço Paulo, eu sei também, eu conheço Jesus, eu sei quem também é Paulo, mas quem vocês são? O demônio pronunciou a palavra Jesus. O que ele não faz é confessar Jesus como Senhor. É isso que ele não faz. Ele fala o nome de Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Irmãos, você tem a sua intimidade com Deus, eu tenho a minha. Eu não consigo chamar Jesus de você. Eu não consigo. Eu não consigo chamar minha mãe de você. Eu não consigo chamar nem os obreiros aqui de você. Eu chamo o pastor Cícero de Senhor, chamo o pastor João Miguel de Senhor. Eu não consigo. Como que eu vou chamar Jesus de você? Eu sei, você chama Jesus porque você é íntimo a Ele, eu sei, mas eu não consigo. E a intimidade do casal, não é, a intimidade do casal está no quarto. Se você chama Jesus de você porque você é íntima, chama lá no seu quarto. Se você chama Jesus de você porque você é íntimo, chama lá do seu quarto. Aqui é público, intimidade é lá no quarto, é lá escondido. Aqui no público não, Ele é Senhor. Ele é Senhor. As pessoas chamam de você, cantam você, não tem problema. Não tem problema, eu vou louvar, o irmão vai ser salvo, vou ter comunhão com ele, não tem problema, é a maneira dele, a maneira dela pensar, não tem problema. Mas o problema de Satanás é que ele não chama Jesus de Senhor, ele não confessa. Se a pessoa estiver endemoniada, fala para ela assim, fala: eu confesso Jesus como Senhor. Ele não confessa. Agora preste atenção nos dias que nós estamos vivendo. Jesus não é Senhor, virou você. E o nome dele não é Jesus, agora é Yeshua. Eita! Só que quando eu falo Satanás em nome de Jesus, sai, o demônio sai. Ele sai. Nós estamos vivendo tempo de pessoas que estão apostatando da fé.
E Paulo, escrevendo para Timóteo, falou: olha, você vai saber quando chegou o tempo da apostasia, é quando começarem a proibir certos tipos de alimento, e quando começarem a proibir os casamentos. Quando eles começarem a mexer nos casamentos e começar a proibir alimento, saiba que isso é porque os demônios já estão agindo na face da terra, e aí muitos vão abandonar a fé. Agora Acabe, presta atenção, Acabe morava do lado do palácio, Acabe não, Nabote morava do lado do palácio de Acabe. O palácio de Acabe não encantou Nabote. O dinheiro, a riqueza de Acabe não encantou Nabote. Por quê? Porque ele tinha Deus como Senhor. Ele entendeu a finalidade da lei e ele tinha Deus como Senhor. Amém? Se você tiver Jesus como Senhor, não será mais a tua vontade, como o pastor João Miguel falou aqui, não será mais a tua, mas será a dele. Ó, irmão, você ficou triste? Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa e ela te agrada. Aleluia, aleluia. Ei, pastor, mas eu tenho uma dificuldade de obedecer esse mandamento. É porque Jesus não é Senhor, meu irmão. Pastor, eu tenho uma dificuldade com redes sociais. É porque Jesus ainda não é Senhor de você. Você não é. Irmãos, pastor, sabe o que é? É que eu tenho um gênio, você sabe, é que eu sou, você sabe, e que eu não aguento. Se eu chegar em casa, é porque você ainda não é convertido, é isso. É porque Jesus não é Senhor da sua vida. Porque se Jesus foi Senhor, a vontade dele é que jeito? Boa, perfeita e agradável. Você está triste para obedecer Jesus? A vontade dele para nós tem que ser boa, tem que te agradar. Amém? Você sabe por que você vem para o culto? Porque você ama cultuar a Deus, porque você ama esse irmão, essa irmã aí. Você ama, é por causa disso. Não é pesado, é algo bom, é algo que nos agrada. Amém? Irmãos, adorar a Deus é algo que nos agrada, que nos faz bem. Amém? Permanecer casado é algo que agrada a Deus, é bom isso. Aleluia. Não, irmãos, não venha, não sirva a Deus emburrado, não sirva a Deus magoado, não sirva a Deus entristecido. Não vem para a igreja porque estão te forçando, estão te mandando, estão te obrigando. Não, vem porque isso é agradável, vem porque isso é bom. Quando nossa mente é renovada, nós entendemos a finalidade das coisas. Amém, amém. E por que nós estamos fazendo um chá para 600 pessoas, para 600 mulheres? Por quê? Para nos aparecer, para nos vangloriarmos, para nós batermos meta. Ou não, é porque é para nós impactarmos vidas. É porque Deus colocou esse propósito no nosso coração. É porque Deus quer trabalhar. É porque Deus tem um mistério. É porque Deus vai fazer algo tão grande. É porque nós queremos que o mover nesse chá vai ser tão grande, que nós queremos um monte de mulheres para ela ser impactada. Oh, glória! Aleluia! Irmãos, se o Espírito Santo entender que aquilo que você está fazendo, irmãos, é verdadeiro, se aquilo que você está fazendo é porque você entendeu a finalidade, a profundeza, se o Senhor vê que é espírito e verdade, se o Senhor vê que aquilo que você está fazendo é de todo o seu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o entendimento, o Senhor vai colocar a mão e vai abençoar. Ele vai abençoar, Ele vai abençoar. Irmãos, Acabe chorou, ficou dodói, ficou doente, foi para a cama, não quis comer.
Por quê? Porque Nabote tinha Deus como Senhor. Se você está fazendo a vontade de Deus, você que é pai, você que é mãe, você fez algo para o seu filho, isso é bom para ele, é bom. Mas ele ficou tão triste. O menino está lá chorando, coitado, deixa chorar. Isso é bom para limpar, lubrificar os olhos. Deixa. Minha mulher está chateada, meu marido está chateado comigo, porque eu falo isso, mas você está fazendo certo. Você está fazendo certo, mas seca rasco? Está errado. Mas você está fazendo certo com amor. Essa é a finalidade, é isso que Deus te deu esse entendimento para você fazer isso. Faça! Deixa chorar! Deixa ficar bicudo! Deixa emburrar! O menino foi para o quarto, bateu a porta ainda. Ai, que bonitinho que ele é! Que bonitinha que ela é! Deixa emburrado lá! Deixa! Vai ser bom, não é verdade? Não é verdade? Acabe ficou emburrado, ficou chateado, ficou desgostoso. Você acha que mudou o posicionamento de Nabote? Não. Se eu tiver posicionado, pode ficar emburrado. Quem quiser que fique lá em casa, não pode ser no meu trabalho. Quem quiser, fique emburrado. Chore, resmungue, fale mal, fique chateado, quer bater a porta, é isso que você quer, mas se essa é a vontade de Deus, eu entendi, não vou mudar e acabou. Pronto. Porque na nossa casa Jesus tem que ser Senhor. A vontade tem que ser dele. Ele tem que prevalecer. Aleluia.